Oi, tudo bem? Nós estamos vivendo dias atuais onde muito se fala a respeito de Deus. Muito gente está falando que está com a verdade, muita gente está pregando qual é o caminho correto. Por exemplo, a pessoa ela entra numa missa e ela vê o padre dando o seu sermão, pregando em uma direção, aí quando acaba a sua missa, ela vai para as redes sociais, onde ela passa um bom tempo, boas horas do seu dia, e ela vê um pastor falando totalmente diferente daquilo que o padre falou. Ou ela vai para um culto na sua igreja, da sua denominação, e ela vê o pastor dando uma direção na palavra, e quando acaba aquele culto, ela vê um outro pastor falando em outra direção. E a pessoa não sabe para onde vai. Quem que está certo? Se é o padre, se é o pastor, e se for o pastor, é o pastor do ministério A ou do ministério B. E muita gente tem desanimado de servir a Deus. Porque quando todo mundo fala de Deus, julga estar com a verdade, a realidade é que ninguém está. E como sobreviver no meio de tudo isso aí? A resposta é voltar a olhar para Jesus. A gente precisa tirar os olhos dos discípulos de Jesus e olhar para Jesus, para que a gente possa sobreviver a tudo isso aí. Jesus, há 2000 anos atrás, Tomé, aqui no Evangelho de São João, no seu capítulo 14, Tomé disse a Jesus assim, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Como saber o caminho no meio de tudo isso, Jesus? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Olha o que Jesus respondeu para ele. Tomé falou, Senhor, qual que é o caminho? Se o Senhor está indo, qual que é o caminho? Porque até na época de Tomé tinha muitas verdades, tinha muitos caminhos. Jesus disse, não, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega até Deus se não for através da minha vida. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, o caminho não é uma doutrina. O caminho não é uma igreja. O caminho também não é a Bíblia. O caminho é Jesus Cristo. Jesus falou, o caminho é as Escrituras. Jesus falou, o caminho, eu sou o caminho. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus Cristo foi o único homem, desde que o mundo é mundo, foi o único ser, o único filho, o único homem a qual Deus, o Pai, disse, quando ele se batizou, olha, este é meu filho que enche meu coração de alegria. Este é meu filho que me dá muita alegria. Deus não falou isso acerca de Abraão, acerca de Moisés, acerca do rei Davi, acerca do apóstolo Paulo, acerca do apóstolo Pedro. Deus falou apenas de Jesus, olha, este é o meu filho, que enche meu coração de alegria. Por quê? Porque ele vive de maneira que me agrada. Ele vive a verdade que eu aceito. E que ele anda num caminho que eu me alegro. Ou seja, o caminho é Jesus Cristo. Se você quer andar de forma, foi o que Jesus falou para Tomé aqui, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa palavra não é por exemplo, para o ateu que não crê em Deus. O ateu não quer saber que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, de quem é Deus. Ele constrói o seu próprio caminho. Jesus está falando, vocês que querem alcançar o coração de Deus, que querem alegrar Deus, que quer chegar até Deus, que quer ser bem visto para Deus, vocês precisam viver uma vida conforme eu vivi, porque eu alegrei o coração do meu Pai. É isso que Jesus está falando aqui indiretamente, ele está falando isso. Jesus foi o único que viveu de forma que verdadeiramente agradou a Deus. E quem quer agradar a Deus, quem quer viver uma vida não de mentira, mas uma vida de verdade, precisa viver
como Jesus viveu e olhar para Jesus. Uns tempo atrás eu fui fazer um curso de teologia e o professor de teologia, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim, olha, na sua aula, ele disse assim, olha, existe só uma verdade. E essa verdade, ou ela está com a igreja, ele usou esse exemplo, está com a igreja católica ou ela está com a igreja evangélica. Não pode estar lá e cá, tem que estar ou lá ou cá. Mas, na realidade, não é assim. A verdade, ela está picada. Todo mundo está um pouquinho certo e todo mundo está um pouquinho equivocado. Todo mundo tem um pouquinho de razão e todo mundo tem um pouquinho de excesso. Não precisa um estar certo e o outro estar errado. Porque muitas das vezes, por exemplo, um pai fala para um filho assim, ó, o filho está com fome. A mãe fala, não, ele está com frio. Não, mas ele está com fome. Não, ele não pode estar com os dois. Porque tem que ser um ou outro. Ele pode estar com os dois, com fome e com frio. Então a verdade, ela está picada, ela não está só num lugar só. Todo mundo tem um pouquinho de razão do que está falando. E todo mundo está um pouquinho equivocado no que está falando também, nas suas tradições religiosas. E é por isso que nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E é preciso olhar para Ele e olhar como Ele tratou a vida, como Jesus disse e o que Jesus disse sem dizer. Porque Jesus não vai viver algo com o seu corpo e pregar outra coisa com a sua boca. Né? Por exemplo, esses dias eu vi um pastor dizendo assim, olha, que os obreiros não podem usar barba. Foi o que o pastor estava falando. Mas o que Jesus acha sobre homens usar barba? Esses dias eu vi um padre também falando nas redes sociais que aquele que falta na missa no dia de domingo está pecando para a morte. Olha só. Mas o que Jesus acha daqueles que não podem ir na missa no dia de domingo? Então, qual que é o segredo para sobreviver a tudo isso aí? Para ser sóbrio, para não estar, sabe, afogando no meio dessas axiologias aí. É tirar os olhos dos discípulos de Jesus e olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu não estou falando que a sua igreja está errada. Eu não estou falando que a sua fé está errada. Equivocado, que você tem que parar de congregar, que você tem que parar de ir para a missa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pelo contrário, é para você ficar lá mesmo. O que eu estou querendo dizer é que você precisa olhar para Jesus, para que a sua fé seja uma fé sóbria, madura e com raízes. E comece a olhar o que Jesus disse sem dizer. O que Jesus achava do vinho, por exemplo, da bebida alcoólica? Ele bebia, não bebia, bebia com excesso, ele proibiu as pessoas de beber. O que Jesus achava da barba? O que Jesus achava do templo? Jesus levou seus discípulos para ficar ali no templo ali. O que Jesus achava da praia? O que Jesus pensava sobre a política? Jesus era de direita, ou ele era de esquerda? Ou ele falou, olha, ou ele não se envolveu com essas coisas? O que Jesus achava dos usos e costumes? O que Jesus pensava sobre dízimo? O que Jesus pensava sobre o livre-arbítrio, sobre a predestinação, sobre o sábado? E quando a gente começa a olhar para Jesus e como Jesus, não só o que Jesus falou, mas como ele viveu, as coisas começam a ficar bem claras e a gente vai separando o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida dessas demais. No meio de tudo isso, a gente começa a tirar o ouro. Quando nós olhamos para Jesus, as coisas começam a ficar claras. E verdadeiramente a gente começa a viver uma vida, a gente troca os podes e os não podes por me edifica ou não me edifica. Isso me edifica ou isso não me edifica? Você começa a trocar aquilo que pode ou não pode por aquilo que me edifica.
por aquilo que faz sentido para a minha vida. Você começa a falar, isso aqui é uma besteirinha, não tem nada a ver. Você começa a olhar e entender Jesus pelo aquilo que ele é. Porque Jesus não vai pregar uma coisa com a boca e viver uma coisa com o seu corpo. É isso que a gente precisa entender. Qual é a verdade, qual é o caminho e a vida. A verdade, o caminho e a vida é Jesus. É a pessoa dele. É essa palavra que eu quero deixar hoje. E eu quero também indicar esse livro que eu estou colocando aqui em cima agora, que esse livro que eu escrevi sobre o Evangelho Escondido, que ele fala, são 17 mensagens que ele fala a respeito do caminho, da verdade e da vida. Ele fala sobre Jesus, as coisas que Jesus disse sem dizer. Ele refuta muitas crenças que Jesus não fundou. Então, se você tiver interesse de adquirir esse livro, tem na Amazon. E também você vai encontrar gratuitamente também no blog do blog Saiba Mais Evangelho, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, palavras como essa. Se te edificou, se fez algum sentido para você, tem bastante conteúdo que você pode adquirir, ter acesso aí, só pesquisando essas redes sociais. Amém? Deus continue te abençoando, tendo misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus.